Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional PP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje daremos continuidade à nossa série sobre a conversão verdadeira. E hoje o tema do nosso episódio é o seguinte: quem você se torna após o processo. E quando eu digo isso, nós temos que entender e, e reconectar o que foi falado aqui até agora. Nós estamos falando sobre o processo de transformação a partir do momento que você conhece Cristo Jesus. E a verdadeira identidade, que é quem você se torna após o processo. Qual é a sua nova identidade após o processo? E ela não nasce através de emoção, performance, opinião das pessoas, do passado ou da dor. A verdadeira identidade, ela nasce da transformação gerada por Cristo Jesus. É Cristo que gera essa nova identidade. Então, quem nasce de novo e permanece no processo, começa a descobrir quem é Deus. E ao longo dessa jornada, nós até aqui aprendemos que Jesus, ele bate a porta, Apocalipse 3. Você abre a porta, Jesus entra, acontece o novo nascimento, e após esse novo nascimento acontece a transformação interior. E aí vem a pergunta, que é: quem eu me torno após esse processo ou depois desse processo? Você descobre a sua identidade em Cristo. E para hoje, nós vamos entender sobre essa identidade e nós vamos meditar lá na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 10. Estava aqui 14, mas vamos alguns versículos atrás. Romanos, capítulo 8, versículo 10. E diz assim: E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Mas se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores. Portanto, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o vosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Amém, Senhor. E até aqui, a jornada completa está o seguinte: Jesus bate, você abre, novo nascimento, transformação interior e nova identidade. E Romanos 8 traz muito o tema filhos e órfãos, todos que são guiados pelo Espírito. E aqui nós temos uma verdade profunda, que o novo nascimento, ele gera nova vida, novo coração.
Mas o processo gera maturidade, direção e nova identidade. Então, quando a gente fala sobre espírito de adoção, recebestes um espírito de adoção, ou recebestes o espírito de adoção, Romanos 8,15. Diz que Paulo revela algo muito poderoso nesse momento. O evangelho não apenas salva pecadores. O evangelho, ele transforma órfãos em filhos espirituais. Aqui que é o ponto. E quando você é um órfão, quando você não conhece a paternidade de Deus, quando você não é guiado pelo Espírito, e esse versículo 14 ele é muito forte, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. E aqui é muito autoexplicativo. Então, se você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, consequentemente, você não é filho de Deus. Então, nós todos somos criaturas de Deus. Todos somos criaturas. Mas para se tornar filho, para ser recebido como filho, é necessário ser guiado pelo Espírito Santo. E Paulo ele vem trazendo esse conceito nos versículos anteriores sobre mentalidade carnal, ó, Romanos 8, versículo 7. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, para Paulo falar que somente quem é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, é filho de Deus, ele vem trazendo uma condução sobre a importância de ir mortificando a carne, do novo nascimento. Então, a carta aos Romanos traz muito sobre isso. E para você entender, na época, Roma, naquela época, naquele contexto, quando um romano, lembra? Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos. E quando ele escreve aos Romanos, ele quer dar esse sentido de filho e órfão. O romano, ele poderia renegar o seu filho. Se acontecesse alguma coisa, se ele não quisesse mais, ele teria essa autorização de renegar o filho. Mas quando a gente fala de órfão, de adotado, quando a gente fala de adoção, aí é diferente. Porque quando ele adotava uma criança, ou seja, ela quem for, ele tinha decidido adotar. Então, quando ele decide adotar, ele não pode renegar. Então, quando Paulo traz esse conceito, é para que os romanos entendessem o que Deus fez ao nos adotar. Deus, ele jamais nos renegaria, porque ele decidiu adotar aquele que vive pelo Espírito. Então, quando a gente fala de órfão, traz o quê? A insegurança, medo, vive tentando provar valor, carência. Mas quando a gente fala de filho, a gente traz pertencimento, confiança, vive a partir do amor e identidade. Abba Pai, ele representa intimidade, proximidade e relacionamento profundo. E esse espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai, a qual clamamos Abba Pai, Paizinho, intimidade, proximidade e relacionamento profundo. O cristianismo não é apenas seguir regras. O cristianismo é voltar para a casa do Pai. O cristianismo é voltar para a casa do Pai. E quando a gente fala de adoção espiritual no contexto bíblico, nós vamos para Gálatas 4, versículo 4, que diz assim:
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama Abba, Pai. Olha, Paulo trazendo para os Gálatas o mesmo conceito que ele trouxe aos Romanos. Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se é filho, és também herdeiro por Deus. Como eu disse, na cultura romana, a adoção era extremamente séria. Filho adotado recebia nome, herança, posição e pertencimento legal. Então, quando a gente diz que somos ou fomos adotados e podemos chamar Deus de Pai, é sobre isso. E se podemos chamar Deus de Pai, nós também temos herança, posição e pertencimento legal. Também somos co-herdeiros, herdeiros em Cristo Jesus. E em Cristo recebemos nova filiação, nova posição e nova identidade. E aqui que é muito importante entendermos isso. Hoje não somos qualquer pessoa. Quando nós entendemos a importância do Espírito Santo, quando nós entendemos o que Jesus ele fez conosco, quando nós entendemos que reconhecer Jesus como nosso suficiente Salvador, tudo muda. O velho homem morre para esse novo homem se tornar em Cristo, com essa nova identidade, com essas novas vestes, com essa nova roupagem. É o que nós falamos anteriormente sobre matar o velho homem. O velho homem ele precisa morrer para que o novo homem nasça em Cristo Jesus. Você, a partir de agora, quando você entende essa filiação, esse relacionamento com Cristo, você precisa entender que você não é definido por erros, pelo seu passado, pela sua dor ou pela rejeição que sofreu. Você é definido por aquilo que Cristo fez na cruz. Você é justificado. Seus pecados, eles foram perdoados na cruz. Eles foram crucificados. E é muito importante entender que naquele momento da cruz, quando você encontra Jesus, é preciso entender o que Cristo fez, porque Cristo ele pede: se quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar desejos do velho homem para se tornar esse novo homem dentro do processo da sua cruz, da sua cruz. E a partir disso, nós temos que entender quais são as identidades que o mundo nos mostra e quais são as identidades que Cristo nos mostra. Primeiro momento, o mundo, ele quer te dar uma identidade de performance. Performance, aparência, aceitação humana e comparação. Isso tudo é o que o mundo diz que você tem que ser. Você tem que performar com as forças dos seus braços, que você tem que ter aparência e não essência, que você precisa ser aceito pelas outras pessoas, que você precisa se comparar com outras pessoas, mas a identidade em Cristo Jesus é diferente. Em vez de performance, é pela graça. Em vez de aparência, é de fato transformação verdadeira e genuína. Ao invés de aceitação humana, é adoção divina. Porque a partir do momento que você é adotado pelo Espírito, a qual clamamos Abba Pai, você não precisa
ter essa aceitação humana. E quando você está em Cristo, você está em pertencimento e não em comparação. E quando você nasce após o processo, essa é a sua verdadeira identidade. Novo nascimento, ele é instantâneo. Transformação interior é processo. Nós já falamos por isso. Processo. Mas a identidade é fruto desse processo. Porque Jesus, ele diz lá em Mateus 28, que ide e pregar o evangelho a toda criatura e entregastes aquilo que você tem recebido de mim. Para você entender esse versículo de Mateus, você precisa ter passado pelo processo em Cristo. Olha só, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, se você vai ensinar alguém, você deve ter aprendido. Então, aqui, os discípulos passaram por esse treinamento com Cristo. E Cristo aqui ele é muito categórico, ensinando-as a observar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, tudo que você aprendeu, tudo que você passou, tudo que você observou, que eu mandei, é isso que você vai ensinar. É isso que é o Evangelho de Jesus. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Então, Jesus aqui dá uma garantia. Pode fazer o que eu estou te falando. Ensina o que eu te passei, o que eu te ensinei, o que eu te mandei. Eu estarei com você. Então, a identidade, ela é fruto desse processo. E muitas pessoas querem identidade sem transformação. Muitas pessoas elas querem identidade sem andar com Jesus, sem carregar a sua cruz, sem negar a si mesmo. A identidade, ela é forjada no processo. A identidade é um processo. E quando você entende isso, você entende que essas pessoas que querem identidade sem transformação, o que acontece? Resultado: emocionalismo, discurso vazio e instabilidade espiritual. Pessoas que não passam pelo processo estão vazias porque não têm experiência, não têm repertório e não têm vivência. Discurso vazio é o que a gente acabou de ler lá em Mateus. Como que você vai ensinar as pessoas a observarem aquilo que você não fez, ou que você não vivenciou, que você não passou, que você não aprendeu? Então, é desconexo. É por isso que Jesus, lá em Mateus, ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados, primeiro estágio. Depois, se quiser vir após mim, tome a sua cruz, nega a si mesmo e me siga. E aí, esse que eu acabei de ler é o terceiro processo, que você passou, foi limpo, purificado, passou pelo processo e agora você vai ensinar as pessoas, orientar as pessoas a observar aquilo que o Senhor te ensinou. E essa transformação, ela prepara a sua identidade. Porque Deus primeiro, ele salva, trata e molda. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso para a sua alma. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Salva, trata e molda. Para então, se quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
É no siga que acontece a revelação, o posicionamento e o amadurecimento. E lá em Efésios 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você não foi salvo apenas para escapar do inferno. Você foi salvo para pertencer à família de Deus. Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Então, a gente fala muito, né? Antes do haja luz, já existia o haja cruz. A cruz já estava pronta. Jesus decidiu descer, morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus nele. Imagina se Jesus não tivesse decidido descer. O que seria de nós? Imagina se Jesus tivesse decidido a não passar pelo processo, a não ter sido obediente, como Paulo diz lá em Filipenses, né? Que ele foi obediente até a sua morte de cruz pela alegria que lhe fora proposta. Então, antes da fundação do mundo, já existia essa alegria proposta que nós seríamos herdeiros, que nós seríamos adotados. E por mais que teria o erro de Adão, Jesus ele viria para consertar e para nos substituir. E a partir disso, tem também essa passagem lá de Pedro, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu, para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui é lindo demais. Vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Jesus decidiu, assim como lá no começo, no princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, em Gênesis, a luz, haja luz. Jesus nos tirou dessas trevas e nos levou para a sua luz. Fomos eleitos. E aqui precisamos entender quem eu era e quem eu sou em Cristo Jesus. Antes de Cristo, perdido, órfão, condenado, vazio e morto espiritualmente. Isso é muito forte, meus irmãos. Quanto que nós sentíamos esse vazio, ou buscávamos esse vazio, o quanto que, por mais que a gente poderia ter esse pai terreno, esse pai terrestre, mas nós éramos órfãos, já estávamos condenados. O peso do pecado habitava sobre nós. Vazio, um vazio que nada preenchia e totalmente morto espiritualmente. Mas quando acontece o que tem acontecido, que nós estamos aprofundando aqui, quando Jesus ele vem, ele abre a porta, ele entra, ele ceia conosco, ele nos traz nova transformação, nós fomos encontrados. Assim como no Evangelho de Lucas 19, que é o Evangelho dos perdidos, nós somos encontrados. Nós somos filhos agora. Nós somos perdoados. Nós somos preenchidos, porque não recebestes um espírito de escravidão para a servidão,
mas recebestes o espírito de adoção. Somos preenchidos por esse espírito de adoção, a qual podemos clamar: Abba, Pai. Vivos em Cristo. Muitos nascem de novo, mas ainda vivem com mentalidade de órfão. Exemplos práticos de quem nasce de novo, mas ainda vive com mentalidade de órfão. Necessidade de aprovação, comparação constante, insegurança, medo de rejeição, sentimento de inferioridade, viver tentando provar valor. Filhos não precisam provar pertencimento. Filhos apenas pertencem. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, se você reconhece de fato Deus, se você sabe do que eu estou falando, você não precisa provar pertencimento. Filhos somente pertencem. E aí me perguntam, tá, Albert, e aí? Como que eu faço agora para aplicar isso na minha vida? Quem tem definido a sua identidade? A primeira pergunta. Quem tem definido a sua identidade? E aqui algumas perguntas difíceis. Você se define por traumas, passado, rejeição, opinião das pessoas ou fracasso? Ou por aquilo que Deus diz sobre você? E aqui temos alguns sinais de identidade ferida. Se você se compara, se você está carente ou é carente, se você é instável ou necessidade constante de aprovação, a sua identidade está ferida. E para que você entenda o que é uma identidade saudável, segurança em Deus, paz interior, constância e maturidade espiritual. Aplicações práticas. Primeiro, pare de buscar identidade fora de Cristo. Permita que Deus cure sua mentalidade de órfão. Nós já falamos sobre isso, Romanos 12:2. Não se amolde pelo padrão deste mundo, mas seja renovado transformado pela renovação da vossa mente, para que podeis usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa Deus mudar a sua mentalidade de órfão. Caminhe diariamente com o Pai, todo dia com Jesus. Caminhe diariamente, todo dia, orar sem cessar. Viva como filho e não como escravo emocional. E a partir desse momento, você entende a diferença de performance e filiação. Para de buscar performance. Preciso merecer, preciso provar, medo de falhar. E comece a se conectar e a entender e a ser filho, se posicionar em filiação. Fui amado, pertenço, segurança no Pai. E aqui é importante entender. Jesus ele não entrou na sua vida apenas para mudar o seu destino interno, apenas para mudar seu destino eterno. Ele entrou para restaurar sua identidade, para que você saiba quem você é em Cristo Jesus. Identidade. E para finalizar, faça essa oração comigo. Pai, obrigado porque em Cristo eu fui adotado. Cura minha mentalidade de órfão. Remove as marcas do passado, da rejeição e da insegurança. Ensina-me a viver como filho amado,
que minha identidade esteja firmada em Ti e não nas circunstâncias. Amém. Jesus, ele bate e você abre novo nascimento, transformação interior, nova identidade e, consequentemente, você estará todo dia com Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele não é remédio somente, somente. Jesus não deve ser buscado somente quando você está mal ou quando você se sente necessitado ou quando você entende que precisa. Jesus, ele precisa estar contigo todos os dias. E ele fez essa promessa. E eis que estarei contigo até o fim do tempo. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o que acontece é que nós quebramos esse relacionamento. Nós apartamos, nós fugimos, nós saímos de perto, mas ele sempre está lá como uma rocha inabalável. E se esse papo, né, fez sentido para você, se você chegou até o final, curta, comente, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis e se posicione como filho. A gente fala que o evangelho é o mendigo falando com outro mendigo onde encontrou o pão. Se você foi restaurado, se você foi encontrado, meu irmão, entrega a palavra do Senhor para o máximo de pessoas possíveis. Estamos juntos, vamos com Cristo. Até o próximo episódio.